Lembram-se do Luna Bomber? Ele era o gajo do Kaczynski, que, bem, durante muito tempo, quase 20 anos, enviou cartas com bombas para cientistas, homens de negócios, universidades, porque ele acreditava que o progresso tecnológico estava a destruir a humanidade, certo? E por isso mandava bombas pelo correio. Foi terrível. Finalmente conseguiram detê-lo ao fim de muito tempo. Bem, agora imaginem isso, mas numa versão econômica. E hoje Trump está a tornar-se o Luna Bomber da diplomacia global. Ele não está a colocar explosivos nos envelopes, mas vejam só o que ele disse. São igualmente tóxicos em questões diplomáticas, porque ele diz que agora vai enviar cartas tarifárias, literalmente com um selo postal. Anunciou que vai enviar cartas aos governos de todo o mundo, dizendo-lhes quanto lhes vai custar a partir de agora, quanto vão ter de pagar se quiserem ter o privilégio de continuar a fazer negócios com os Estados Unidos, porque isso já não é grátis, acabou. E depois Trump vai enviar estas pequenas cartas como o Luna Bomber da diplomacia, que é uma verdadeira bomba econômica. Então, onde é que isso nos deixa? Bem, não são as tarifas antigas, portanto, agora temos novas taxas. Isto, meus amigos, parece uma piada, mas não é. É a nova birra de Donald Trump, que uma não acaba quando a outra começa. Ele já disse que dentro de 2 ou 3 semanas, as cartas já vão chegar a todos os países do mundo com os novos custos que as empresas vão ter de assumir, precisamente por terem o privilégio de exportar coisas para os Estados Unidos. Por que ele diz isso? Bom, é muito justo, para que o mundo não abuse mais dos Estados Unidos. Bem, nós sabemos o que é que a justiça significa para Donald Trump, não sabemos? Justiça para Trump é pôr mais impostos, semear mais caos no mundo, fazer crescer a inflação. Isso é justiça com um novo gracejo. Porque essa é a realidade do que temos visto. Quantos acordos é que Donald Trump fez até agora? Era suposto ele ter dito isso por cada dia da sua presidência, nos primeiros 90 dias, ia fazer um acordo. 90 acordos em 90 dias. Lembram-se de ele ter dito isso? 90 acordos em 90 dias. Sabem quantos é que ele fez? Nenhum único. Bem, aquele sobre mentir para o Reino Unido, para poder exportar carros Rolls-Royce, Jaguar e Land Rover. É isso mesmo. Como se em vez de dar uma dentada nos cereais, dessemos uma colherada de cereais. E agora os americanos vão ter de comer Rolls-Royce ao pequeno almoço. Como se ele estivesse a vender carros aos montes, certo? E quantas realizações é que Trump teve? Mais do que isso. Já agora, este acordo com o Reino Unido representa apenas 3% do comércio do Zilê-Comeli. Nem sequer é um tratado vinculativo. Quando se diz que não é um tratado vinculativo, significa que não existe sequer uma obrigação de o cumprir. Algo que não é vinculativo é um apelo à massa. Boas intenções e nada mais. É um rascunho. É um guardanapo assinado ali. O outro suposto acordo que Donald Trump fez nestes mais de 90 dias. Bem, é com a China. Na realidade, o acordo com a China é que não há acordo e que vão continuar a falar para ver se há acordo. Dentro de 90 dias vão voltar a sentar-se. Por outras palavras, puro fumo e espelhos. Nem mesmo em matemática Trump cumpre o prometido. Mas enquanto brinca aos empresários, os consumidores americanos já estão a pagar a conta. E não estou a falar apenas dos americanos, estamos a falar das decisões de Donald Trump. As decisões de Donald Trump estão a causar inflação em todo o lado, especialmente nas matérias-primas. De acordo com artigos da Bloomberg, as tarifas de Trump, não me refiro a estas que já tinham ameaçado estas novas rondas de tarifas, esta nova ameaça, esta nova ocorrência que Donald Trump acabou de tirar da manga para enviar cartas ao mundo. Bem, isto vai ter um efeito explosivo ainda maior na economia do Zilê-Comeli até o final deste ano. Vejamos, estamos a falar de tarifas que, como se lembram, foram adicionadas aos 30% das tarifas que Trump tinha no primeiro mandato. Bem, agora voltando à segunda parte, qual é o resultado? 70% das exportações chinesas muito provavelmente já ficarão fora do mercado do CUA.
os 70%, por outras palavras, vão tornar-se uma espécie de ilha comunista onde muitas das coisas que estão disponíveis no resto do mundo não vão estar disponíveis nos Estados Unidos. E, num desses casos, até vão ficar sem TikTok. Quer dizer, estar nos Estados Unidos vai significar que não se pode ver o TikTok num desses casos. Neste momento, ainda lá está e vai continuar a ser gratuito durante algum tempo. Que não se pode comprar 70% dos produtos que estão disponíveis no mundo porque, de alguma forma, vêm da China ou, se os encontrarmos, são muito caros. E isso é um capricho, pessoal. Uma camisola de algodão, por exemplo, que costumava custar $20 nos Estados Unidos. Agora essa mesma camisola custa $30, por causa dessas tarifas combinadas. Estes são estudos conjuntos. Estive a ver um estudo conjunto que foi feito pela Bloomberg e pela Universidade de Michigan, em que eles relatavam precisamente que é este o caso. Dei outros exemplos, por exemplo, um vestido de bebê feito na China. Tem uma taxa de imposto, basta olhar para ele, 41,5%. Um fato de banho de senhora, 54,9%. E o mais absurdo, porque Trump justifica isto dizendo que é, bem, mas deixem-me dizer-vos uma coisa, porque ele diz que agora é por causa da luta contra o Fenta, porque até ele próprio não se entende. Há uns dias, ele devia ter dito que era porque a China estava a abusar dos Estados Unidos e que tinham um déficit comercial. Vamos lá ver. Mas se isto era, vamos ficar com a última versão de Donald Trump. Ok, trata-se de combater o Fenta. Parece-me uma razão justa. Ou uma jogada de cabelo no máximo. Idiotas. Porque alguém me explique como é que taxar o vestido de uma menina vai acabar com o tráfico de droga. Foda-se. Quem é que acredita nisso, pessoal? Acreditem ou não, há algumas pessoas, mas são cada vez menos. E não se fica por aqui, porque estas tarifas não estão apenas a tornar estes produtos mais caros. Lembram-se também, por exemplo, do famoso exemplo que se tornou viral de Trump a dizer que as raparigas não precisavam de ter tantas bonecas, que 2 eram suficientes. Deram-lhe ali uma prenda e 2 bonecas por causa disso. Porque não vai haver mais, vai haver uma escassez ou não se vai poder comprar tanto como antes. Portanto, a questão é, como é que o facto de uma rapariga ter menos bonecas ajuda a travar o tráfico de droga? O que isto faz é afetar o resultado final nos Estados Unidos, não na China. Destrói as margens de lucro, mas também provoca muita incerteza e, de certa forma, obriga os retalhistas a fazer malabarismos para sobreviver. E são eles os que menos sofrem, Walmart, Target, Amazon. No final, eles continuarão a existir. O que vai acontecer é que nas suas lojas os preços vão ser mais elevados. Por quê? Porque vão ter de reajustar todos os seus preços. Porque agora as cadeias de abastecimento vão ser muito diferentes. Porque não sabem que outra bomba Donald Trump vai lançar pelo correio como o bombardeiro da diplomacia. E vejam o que já estamos a ver hoje com a sua nova. Espiritismo. E isso, meus amigos, é o que está a cobrar o seu preço no final. Não é só na esfera econômica que esta fatura está a ser paga, mas também na esfera política. Porque isto, meus amigos, não é uma estratégia comercial. No fim de contas, é uma manobra. Porque está a tentar desesperadamente encher de novo os cofres dos Estados Unidos de dinheiro, porque não tem maneira, como disse ontem a Cláudia Sheinbaum, de fechar o ano porque não tem dinheiro suficiente. Para isso, é necessário aplicar uma sobretaxa sobre os cidadãos americanos. Mas é claro, sob o pretexto de patriotismo econômico. E o que ele está a fazer? Bem, não é proteger empregos. O que ele está a fazer é criar inimigos, criar conflitos. Para quê? Bem, para continuar a vender esta ideia de que o resto do mundo está a roubar os Estados Unidos e que o planeta Terra está a abusar dos Estados Unidos. Quando a verdade é que estas empresas americanas precisam de ter parceiros comerciais na China e no México. E não é que o mundo seja inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam do mundo para continuar a ganhar dinheiro. E isso inclui a China, México, Europa e todos aqueles que estão agora na mira de Trump. E é aí, meus amigos, que entra a parte, digamos, mais negra de tudo isto. Porque enquanto Trump brinca aos direitos aduaneiros, a economia mundial já está a fraturar-se.
E os únicos que estão realmente a beneficiar são as mesmas pessoas de sempre. As grandes corporações de armas, os fundos abutres, os conselheiros de segurança que vivem do caos. É precisamente isto que está a acontecer em muitas partes do mundo, e especialmente num planeta que, se continuar ancorado ao sistema hegemônico onde o dólar dita as regras do jogo, e nós já não sabemos quais são as regras do jogo porque Trump as muda dia após dia. Por isso, vamos habituar-nos a mais disto. Porque, no fim de contas, Trump, que tanto se gaba de não ser intervencionista, ora, vejam só como são as coisas, acaba por ceder ao mesmo guião do intervencionismo. Isolando-se do mundo anticapitalista, um Trump que torna os Estados Unidos não só anticapitalistas, anti-livre comércio, anti-globalização. Só que agora, em vez de tanques, está ali a atirar envelopes. Esta é a sua nova guerra. O bombardeiro da diplomacia, chamemos-lhe assim, com um objetivo muito semelhante. O que Trump está a bombardear com estas cartas são cadeias de abastecimento globais. O que ele quer fazer é sabotar os acordos multilaterais porque se atravessam no seu caminho e pôr de joelhos os países que não estão de acordo com ele. Por quê? Para os obrigar a comprar mais caro, a tornarem-se mais dependentes dos Estados Unidos e a renderem-se a uma economia de extorsão. Olha, é muito simples. A questão é que aqui mesmo tenho 2 postos de controlo. Deixem-me passar aqui, certo? Tenho aqui 2 controlos que são exatamente iguais. Eles são de controlos para estas luzes, certo? Aqui vem-me, aqui não me vem. Está bem, está bem, está bem, está bem. Parecem exatamente iguais. Não há nenhuma diferença. Não há diferença, certo? Só que este está bem, este está ligado, não está? Este é feito na China. Este mesmo controlo feito na China custa o que é feito nos Estados Unidos custa ala. E Trump queixa-se que tem um déficit de controlos porque ninguém quer comprá-los a ele e isso é injusto. E nós estamos a abusar dele porque não estamos a comprar essas coisas por ADS. Mas se a China me dá isso às alas, por que é que eu hei de comprar-lhe estas alas? Isso seria estúpido? Bem, tu sabes, há sempre um partido para um homem partido. Isto aconteceu na Europa. Como a gasolina. Por que é que hei de comprar gasolina cara? Gás caro que vem do outro lado do mundo, quando o tipo aqui do lado vende gasolina por cêntimos de dólar? Porque essa gasolina não vem da democracia. Esse gás vem do maligno, do submundo, do inominável, da terrível Rússia. Ela compra gás da democracia. Bem, olhem, nós vemos isso porque eu tenho um tubo através do qual eles me enviam tudo. Então imaginem, vocês enviam-no por navio. E a Rússia envia-mo através de um tubo. E muito barato. Ah, onde é que está esse tubo? Não, passa por ali, pelo mar. Chamam-lhe Nord Stream 2. Explodiu. A Ucrânia arrebentou com ele. O que é que a Alemanha está a fazer? Está zangada com a Ucrânia? Não, abraça-a. Para onde estão a dizer que a Ucrânia explodiu? Onde é que estão a inventar que a Ucrânia fez explodir tudo? No Washington Post. Do New York Times? Que citam fontes da CIA. E do Pentágono. Que foram forças pró-ucranianas. Quando todos os dedos estavam a apontar para o facto de que eram realmente os Estados Unidos, então eles disseram, não, fui eu, foi o Zelensky. E eles colocaram-no no ar. E o que é que a Europa faz? Nada. O que a Europa finalmente faz é comprar o controlo de 10 dólares e já não o controlo de 50 cêntimos. Quando é que eles fizeram isso? Quando bombardearam as cadeias de abastecimento e não havia outra opção. O que Trump está a fazer agora, mas em termos diplomáticos é a mesma coisa, bombardear as cadeias de abastecimento globais para que não haja outra opção e essa é a forma de compensar o déficit comercial. Porque se formos para a questão do comércio livre, é quase impossível para ele. A realidade da questão, pessoal, é que Trump não pode simplesmente fabricar controlos de 50 cêntimos a 60 cêntimos. Ele tem de continuar a dá-los a 10 dólares. E a única opção é minar o comércio global para que só haja controlos de 10 dólares e não 50 cêntimos. E, a dada altura, habituar-nos-emos ao facto de a vida ser estupidamente cara. Mas democrática. E isso, meus amigos, é de acordo com a propaganda
o que são as tarifas de Trump. É uma extorsão de escalada global. E qual é a grande estratégia? Enviar cartas, literalmente. É tão absurdo que chega a ser uma piada, estão a ver. Essa é a grande estratégia, enviar cartas. Mas os mercados já estão a reagir a estas cartas hoje. A última vez que Trump tentou fazer algo assim, lembrem-se que Wall Street caiu 12% em menos de uma semana. O pânico na altura foi tão grande, Trump teve que suspender as tarifas. Agora ele está de volta com a mesma estratégia. Agora Trump está de volta com a mesma receita, só que mais desajeitado e mais sozinho. Porque ele já não tem conselheiros sérios. Não tem aliados, não tem um plano. O que ele tem são pequenas cartas. E enquanto isso está a acontecer, a grande parte dos meios de comunicação continuam a vender-nos fumo e espelhos e apresentam-no como se ele fosse o grande negociador, o presidente que põe as coisas em ordem, aquele que não deixa o mundo para trás. Quando a realidade, meus amigos, é muito diferente. Vejamos, os factos dizem. Não há acordos. Desses 90 acordos que Trump supostamente tinha prometido, não tem um único no saco real. Também não há estabilidade. Tudo o que ele tem é uma carta-bomba da diplomacia internacional à espera na caixa de correio de todos os países. E a mensagem, meus amigos, é: ou pagam ou eu fecho-vos a porta. Como se o mundo fosse o seu edifício de escritórios pessoal e ele o porteiro. E aqui está algo que também vale a pena entender. Estas tarifas não são progressivas. Não afetam todos por igual, como explicamos ontem, são um imposto regressivo. O que fazem é atingir mais duramente aqueles que menos têm. Aquele que precisa de ir ao Walmart porque é mais barato, aqueles que precisam de comprar no Dollarama porque é mais barato nas lojas de dólares. É isso que vem da China, as coisas baratas. Não é um Tesla que é feito na América porque é caro. Não afeta os ricos que compram iates, não afeta os que compram bens de luxo, não afeta os que compram mercadorias, roupas, sapatos, eletrônica, mobiliário. Tudo o que vem da Ásia. Tudo isso é que vai custar mais caro. É simplesmente porque o Trump deseja. Porque o ego dele precisa disso. E porque esta guerra comercial lhe dá aplausos entre uma parte da sua base que ainda acredita que os chineses são os maus da fita e que o protecionismo é sinônimo de soberania, inacreditavelmente. Só de certa forma, porque o mundo já mudou. A China já encontrou novos mercados, portanto, o que os Estados Unidos já não querem comprar à China, a China está à procura de um sítio para o vender. Já está a vender mais para a África. A China agora vende mais para a América do Sul depois de Trump. Para o Sudeste Asiático. E de cada vez isso é uma realidade. Trump está a conseguir o oposto. A China precisa cada vez menos dos Estados Unidos porque estes a estão a forçar. Aconteceu-lhes o mesmo com a Rússia. Eles bloquearam a Rússia e a Rússia aprendeu a viver sem eles. E a China parece ter posto as barbas de molho e seguido o exemplo. O único que não entendeu isso, amigos, é Trump e a sua equipa. É Trump e seus adeptos que seguem uma agenda fracassada. Uma agenda que já falhou. Que já provou nestes meses que as tarifas não funcionam. Que não dobram os países. Olha, segundo a própria Universidade de Michigan, e este é um facto que me parece devastador, porque isto é suficiente para o Trump ter percebido. Dados da própria Universidade de Michigan dizem que 75% dos consumidores nos Estados Unidos já estão demasiado preocupados com os efeitos das tarifas. E não é de graça. Porque é claro que isto, segundo os nossos estudos, e bem, nem é preciso ser assim tão gênio, isto vai acabar em inflação. E claro, em despedimentos para os americanos, em cadeias quebradas. E o mais absurdo é que enquanto ele está a enviar estas cartas-bomba diplomáticas, atreve-se a dizer que o está a fazer para proteger os americanos. E por americanos ele quer dizer americanos. Não o continente. Protegê-los de quê? De poderem comprar mais barato? Proteger os americanos de terem opções de comércio livre, da globalização? Protegê-los do mercado livre? Não foi essa a base do capitalismo. Que a América ditou ao mundo?
De competir de forma inteligente? Não há nada a proteger, pois não? E essa proteção excessiva chama-se protecionismo e era suposto ser mal. A única coisa contra a qual nos devemos proteger é Donald Trump. Da sua ignorância, da sua teimosia, da sua necessidade de controlar o mundo através do castigo. Vejam, perdoe-me por citar a Bíblia, mas sob a forma de um ensinamento ou de uma moral, se não fores religioso. Mas um texto da Bíblia que diz: como o cão volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua loucura. Como o cão volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua loucura. E Trump não só o repete, ele celebra-o, transforma-o em discurso, escreve-o em letras, torna-o lei. E se aprendemos alguma coisa, meus amigos, é que o populismo não só destrói as instituições, como arruína os bolsos. E o que Trump está a fazer mais uma vez com novas tarifas, não as da semana passada, novas, como se não estivesse a sair de um grande fracasso com as negociações ou rendição com a China. E ele volta à sua tolice. Que é o mesmo que incendiar a economia global só para dizer que está no comando. Mesmo que o fumo lhe tolde a visão, mesmo que a carta acabe por rebentar-lhe na cara, e mesmo que toda a gente, incluindo, claro, nós, quer vivamos no EUA ou não, tenham de pagar o preço. Portanto, se alguém ainda pensa que isto tem a ver com estratégia empresarial, acho que tem de abrir um pouco mais os olhos. Porque isto tem a ver com o ego, tem a ver com ambição, tem a ver com vingança. E é sobre um gajo que não sabia negociar, que não fechou nenhum acordo importante com o mundo, que destruiu os que já existiam e que está a afundar a sua economia com guerras tarifárias absurdas. E que agora, inacreditavelmente, não aprendeu que isso não funciona, vem com mais. Vem com envelopes, vem com ameaças, vem com bombas pelo correio. Como dizia Gramsci, quando o velho mundo morre e o novo não pode nascer, os monstros aparecem e olham.